O sol castigava o asfalto quente de Santos, tornando o calor quase insuportável. O movimento incessante dos carros contrastava com a figura frágil de um menino que caminhava entre eles, equilibrando uma caixa térmica desgastada. Seus pés descalços se moviam com agilidade entre os semáforos, desviando dos retrovisores e escapando dos olhares impacientes dos motoristas. Água gelada, só R$ 2. Sua voz fina e persistente ecoava pelo trânsito, mas poucos paravam para comprar. João tinha apenas 11 anos, mas já conhecia a dureza da vida como poucos. Desde que seu pai adoecera e sua mãe perderá o emprego como faxineira, ele se tornará o único sustento da casa. Todos os dias, bem cedo, saía de casa com a pequena caixa térmica de isopor cheia de garrafinhas de água. Ele escolheu um lugar estratégico à frente da Vila Belmiro, o estádio que respirava o futebol de Santos, não porque esperava que algum torcedor comprasse água, mas porque sonhava com o impossível. Um dia, ele também jogaria ali. Mas, por enquanto, ele apenas vendia água, e João sequer imaginava que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Dentro do estádio, Neymar acabava de finalizar seu treino. Ele havia voltado ao Brasil para algumas partidas comemorativas, e aquela manhã havia sido puxada. Ele saiu do vestiário cercado por seguranças e seguiu para o estacionamento. Mas, ao abrir a porta de seu carro, algo o fez parar. Do outro lado da rua, viu um menino segurando uma garrafa d'água. Havia algo naquele garoto, uma determinação, uma fome nos olhos, algo que ele reconhecia em si mesmo quando era criança. Neymar já tinha visto muitos vendedores ambulantes. Muitos pediam esmola, outros apenas tentavam sobreviver, mas aquele menino não pedia nada. Ele trabalhava. O craque ficou alguns segundos observando, sem que João percebesse. O garoto tentava vender as garrafinhas, mas as pessoas o ignoravam. Alguns nem olhavam para ele, outros fingiam não ouvir. E então, Neymar tomou uma decisão. Ele atravessou a rua. João só percebeu que alguém se aproximava quando um par de tênis caros parou bem na sua frente. Ele levantou os olhos e viu um homem de boné e óculos escuros. "Água, moço, tá bem gelada", ele disse automaticamente. O homem sorriu. "Tá vendendo desde cedo?" João assentiu, desconfiado. "Sim, senhor. Hoje tá difícil, mas eu ainda tenho que vender mais 5 garrafinhas para levar comida para casa." Neymar tirou os óculos e abaixou-se para ficar na altura do garoto. "Qual é o seu nome?" "João. Você gosta de futebol?" João arregalou os olhos como se a pergunta tivesse despertado algo dentro dele. "Eu amo, moço. Meu sonho é jogar aqui na vila." Mas sua voz falhou e ele abaixou os olhos, envergonhado. "Mas..." João hesitou. Nunca falava sobre isso com ninguém, mas, por alguma razão, sentiu que podia confiar naquele homem. "Meu pai jogava bola quando era mais novo. Ele me ensinou um monte de coisa, mas agora ele tá doente, não pode mais trabalhar. Então, se eu quisesse jogar, teria que pagar escolinha, mas a gente não tem dinheiro nem para comida direito." Neymar ficou em silêncio por alguns instantes, então pegou a carteira e retirou uma nota. "Me dá uma garrafa d'água." João pegou a garrafa e entregou a Neymar, que estendeu um dinheiro dobrado para ele. O menino pegou sem olhar e colocou no bolso, mas, quando abriu a mão, percebeu algo que fez seu coração disparar. Eram R$ 500. João ficou imóvel, segurando a nota como se fosse um tesouro. "Moço, isso aqui tá errado." "Tá certo." "Sim", Neymar respondeu, sorrindo.
Mas só se você me prometer uma coisa. O quê? Que você nunca desista do seu sonho. O menino olhou para a nota, depois para o rosto de Neymar, e começou a tremer. Foi então que reconheceu aquele sorriso. Seus olhos se arregalaram. Ele sabia quem estava diante dele. Você é o Neymar? Perguntou, a voz quase falhando. O craque riu. Acho que sim. João sentiu as lágrimas virem sem que pudesse controlar. Durante anos, sonhou em ver Neymar de perto, mas nunca imaginou que aquele encontro aconteceria assim, muito menos que Neymar mudaria sua vida em poucos segundos. O garoto engoliu em seco e apertou o dinheiro com força. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Neymar olhou para ele com um brilho especial nos olhos. João, quantos anos você tem? 11. O jogador pensou por um momento e depois sorriu ainda mais largo. Então faz o seguinte. Amanhã de manhã quero te ver aqui de novo, mas sem caixa térmica. Por quê? Neymar piscou para o garoto. Porque você vai treinar comigo. João correu para casa, segurando os R$ 500 com tanto cuidado que parecia carregar um pedaço de ouro. Ele atravessou as ruas de terra batida de sua comunidade, desviando das crianças que jogavam bola descalças e dos adultos que conversavam nas calçadas. Seu coração batia forte no peito quando abriu a porta de casa e encontrou sua mãe sentada no sofá velho, costurando uma blusa rasgada. Ela olhou para ele com um sorriso cansado. Oi, meu filho, como foi hoje? João nem respondeu, apenas abriu a mão e mostrou o dinheiro. Os olhos da mãe se arregalaram. Meu Deus, João! Onde você conseguiu isso? Mãe, você não vai acreditar, ele começou, sem fôlego. Hoje eu estava vendendo água lá na frente da vila e o Neymar apareceu. Ele comprou uma garrafa e me deu isso. Ela franziu a testa, desconfiada. O Neymar? O jogador? Sim, e ele me chamou para treinar com ele amanhã. O silêncio tomou conta da casa. Sua mãe segurou o dinheiro com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Filho, isso não pode ser verdade. Ele deve ter sido educado. Te deu esse dinheiro porque ficou com pena. Não, mãe. Ele olhou nos meus olhos e disse para eu estar lá amanhã cedo. E se ele só estivesse sendo gentil? João sentiu o peito apertar. E se fosse verdade? E se Neymar só tivesse dado aquele dinheiro como um gesto de bondade, sem realmente querer vê-lo de novo? Mas, se havia uma chance, ele não podia desperdiçá-la. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro no colchão fino que dividia com seu irmão mais novo. A promessa de Neymar parecia um sonho distante. E se ele fosse até lá e Neymar não aparecesse? E se os seguranças não deixassem ele entrar? E se tudo tivesse sido um mal-entendido? Mas então, uma voz dentro dele sussurrou: e se for real? Ele se levantou de um pulo, tomou um banho rápido, colocou sua camiseta mais arrumada e amarrou os cadarços do único par de tênis que tinha. Um all-star tão surrado que a sola já estava quase furando. Sua mãe, ainda sonolenta, olhou para ele da cozinha. João, você realmente vai? Ele respirou fundo. Eu preciso tentar, mãe. Ela não disse nada por um instante. Depois pegou um pedaço de pão e passou margarina. Então vá, mas vá de cabeça erguida. Ele sorriu e saiu correndo pela rua, sentindo o sol nascer no horizonte. Quando chegou em frente ao estádio, o nervosismo tomou conta de seu corpo.
Os portões estavam fechados e alguns seguranças enormes vigiavam a entrada. João engoliu em seco. Ele não tinha um convite, não tinha um crachá, apenas uma promessa. Respirou fundo e se aproximou. Oi, moço, eu tô aqui porque o Neymar me chamou para treinar com ele. O segurança o encarou de cima a baixo e deu uma risada curta. Neymar? O Neymar te chamou. João assentiu. Tá certo, e eu sou o Messi. O homem virou as costas e voltou a conversar com outro segurança. Era o fim. João sentiu o desespero tomar conta dele. Será que sua mãe estava certa? Mas então, uma voz familiar ecoou do outro lado do portão. Ô Zé, deixa o moleque entrar. O coração de João quase saiu pela boca. Era Neymar. João atravessou o portão como quem entra em um novo mundo. Lá dentro, o gramado verde da Vila Belmiro parecia ainda mais brilhante de perto. O cheiro da grama molhada, as través brancas, os jogadores aquecendo ao fundo, era como um sonho. Neymar caminhou até ele, segurando uma bola nos pés. Achei que você não ia vir. Eu quase não vim, João respondeu. O jogador sorriu e jogou a bola para ele. Então me mostra se valeu a pena ter vindo. João sentiu o peso da bola tocar seu peito antes de cair no chão. Seu primeiro toque dentro da vila era agora ou nunca. Ele olhou para Neymar, para os jogadores ao fundo, e, sem pensar muito, começou a conduzir a bola. Fez uma firula, passou o pé por cima e tentou um drible no próprio Neymar, que riu e roubou a bola facilmente. Nada mal, mas você ainda tem muito o que aprender. E foi assim que seu primeiro treino começou. João mal conseguia acreditar no que estava vivendo. Neymar treinava ao seu lado, ria das suas jogadas erradas, ensinava truques e até mesmo batia pênaltis com ele. Mas, de repente, um homem alto e de boné preto apareceu no campo. Neymar parou e sorriu. João, vem cá. O menino caminhou até eles, ainda tentando recuperar o fôlego. Neymar apontou para o homem. Esse aqui é o senhor Ricardo, olheiro dos Santos. O quê? O coração de João parou. A gente estava assistindo você treinar, moleque. Quero ver se tem futuro, disse Ricardo. João ficou paralisado. Neymar sorriu e colocou a mão em seu ombro. Esse é o seu teste, João. Se jogar bem hoje, pode ser o começo de tudo. João sentia as mãos suadas. O sol ainda estava alto no céu quando ele entrou no campo para seu teste. O coração batia tão forte que ele conseguia ouvi-lo no silêncio que antecedia o início da partida. Esse era o momento da sua vida. Neymar ficou ao lado do olheiro Ricardo e cruzou os braços, observando com atenção. Mostra pra gente do que você é capaz, moleque, disse Ricardo, jogando a bola para ele. João respirou fundo. Não podia errar. Assim que o apito soou, ele sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Ele não era mais um menino pobre vendendo água. Era um jogador. Ele correu com a bola, passou por 2 adversários, fintou com rapidez e chutou forte no canto do gol. A bola balançou a rede. Gol! Neymar sorriu satisfeito. O olheiro Ricardo deu um pequeno aceno de aprovação, mas seu rosto permaneceu sério. João continuou jogando, dando o seu máximo, lutando por cada bola como se sua vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. Quando o teste terminou, ele estava exausto. Deu tudo de si. Ricardo caminhou até ele, segurando uma prancheta. Muito bem, garoto. Amanhã cedo venha até aqui.
Vou te dar a resposta. João sentiu o peito explodir de ansiedade. Ele queria saber naquele momento, mas Ricardo olhou para ele com um pequeno sorriso. Amanhã você saberá. João segurou a respiração. A incerteza o mataria, mas ele teria que esperar. Enquanto João ainda tentava assimilar tudo, Neymar se aproximou e bagunçou o cabelo dele. Você foi bem, moleque. Sério, eu não brinco com essas coisas. João sorriu, mas, antes que pudesse dizer algo, Neymar colocou a mão no bolso e pegou as chaves do carro. Agora me fala onde você mora. Vou te deixar lá. João balançou a cabeça rapidamente. Não precisa, Neymar. Eu posso ir sozinho. Nada disso, eu faço questão. João tentou insistir, mas Neymar já tinha aberto a porta do carro. Ele não tinha escolha. No caminho, Neymar fez perguntas sobre a família dele, sobre o que gostava de fazer, seus sonhos. Era estranho. João não se sentia apenas com um ídolo, mas com um amigo. Quando chegaram na comunidade, Neymar desligou o carro e olhou para João. Ei, moleque, seja qual for o resultado amanhã, não desista, tá? Tá bom, tô falando sério. Se eu tiver que vir aqui te buscar de novo para te botar no caminho certo, eu venho. João sentiu um aperto no peito. Neymar acreditava nele. Ele abriu a porta do carro e saiu. Obrigado, Neymar, por tudo. Neymar apenas sorriu e acelerou, desaparecendo na rua de terra. Mas João ainda não sabia que, ao entrar em casa, sua maior batalha ainda estava por vir. Assim que abriu a porta, viu sua mãe chorando no sofá. Seu peito gelou. Mãe, o que aconteceu? Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. Filho, seu pai, ele passou muito mal hoje. O quê? Onde ele tá? No hospital. João nunca correu tão rápido na vida. Pegou a mão da mãe e, juntos, seguiram para o hospital. O que estava acontecendo? Seu pai ficaria bem? Mas nada poderia tê-lo preparado para o que veria ao chegar lá. O hospital era frio e silencioso. O cheiro de remédio enchia o ar. João entrou no quarto e viu seu pai deitado na maca, desacordado, cercado por aparelhos. O homem forte que ele conhecia parecia frágil agora. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ele segurou a mão do pai e sentiu um aperto. Pai, eu tô aqui. Sua mãe colocou a mão em seu ombro, chorando. Ele teve uma complicação, filho. Ele ficou mal o dia todo. O médico disse que ele precisa de uma cirurgia urgente. João sentiu um nó na garganta. Mas e quando ele vai fazer? O silêncio da mãe foi como um soco no estômago. Então, o médico entrou, o rosto sério, carregado de peso. Senhora, a cirurgia do seu marido precisa ser feita o mais rápido possível, mas o custo no hospital particular é de R$30.000. R$30.000? O coração de João parou. Doutor, nós não temos esse dinheiro, a mãe murmurou, infelizmente. Sem esse valor, não podemos operar. O SUS tem uma fila de espera muito longa. João se sentiu impotente. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? João e sua mãe passaram a noite inteira no hospital. O tempo parecia não passar. O menino olhava para o rosto do pai, sentindo um desespero que nunca havia sentido antes. Ele precisava encontrar um jeito de salvar seu pai, mas como conseguiria R$30.000? A resposta parecia impossível. Ele segurou a mão do pai e fez uma promessa silenciosa.
Ele não deixaria sua família desmoronar. Ele daria um jeito. Mas como? O sol começava a nascer no horizonte. O dia do resultado do teste havia chegado, e João ainda não fazia ideia de que o destino estava prestes a lhe dar uma chance ou tirá-la para sempre. O sol mau havia nascido quando Neymar chegou ao CT dos Santos para sua última visita antes de voltar para a Europa. Os funcionários do clube o cumprimentavam com sorrisos e tapinhas nas costas, mas sua cabeça estava em outro lugar. Antes de ir embora, ele queria saber sobre João. O teste do garoto havia sido incrível. Ele tinha talento de verdade. Neymar queria vê-lo ali de novo, treinando como qualquer outro jogador, longe das ruas, longe das dificuldades. Ele caminhou até Ricardo, que segurava uma prancheta. E aí, Ricardo, cadê o João? O olheiro olhou para ele e franziu a testa. Ele ainda não apareceu. Neymar sentiu um frio no estômago. Mas já passou do horário. Você já viu o resultado dele? Ricardo soltou um suspiro. Sim, ele passou. O moleque tem futuro. Neymar olhou para o relógio. Algo estava errado. João deveria estar ali, comemorando, vibrando com a notícia. Mas onde ele estava? Ele pegou o celular e ligou para o motorista. Me leva até a casa do João. Quando o carro parou em frente à casa humilde, Neymar desceu apressado e bateu na porta algumas vezes, mas ninguém atendeu. A rua estava silenciosa, apenas algumas crianças brincavam ao longe. Neymar se virou confuso quando ouviu uma voz atrás dele. Tá procurando a Dona Marina e o João. Ele se virou e viu uma vizinha, uma senhora de cabelos grisalhos, olhando para ele com curiosidade. Sim, a senhora sabe onde eles estão. Foram para o hospital ontem à noite. O marido dela passou mal. O peito de Neymar apertou. Ele sabia que algo estava errado. Sem perder tempo, entrou no carro e disse ao motorista para ir direto ao hospital. O hospital era frio e lotado. Neymar passou pelo corredor, os olhos atentos, até encontrar a recepção. Oi, estou procurando o pai do João. Ele foi internado ontem. A atendente olhou na ficha e apontou para o final do corredor. Quarto 302. Neymar seguiu pelo corredor, passou por algumas maçãs e finalmente parou em frente à porta. Ele entrou e viu João. O menino estava deitado em uma cadeira ao lado da cama do pai, os olhos vermelhos de chorar, o rosto cansado. Sua mãe, Marina, estava ao lado, segurando a mão do marido. Neymar ficou parado por alguns segundos. Ele conhecia aquela cena, sabia o que era ver um ente querido lutando pela vida. Quando Marina levantou o olhar e viu Neymar ali parado, ficou em choque. Neymar. O menino se mexeu na cadeira, os olhos ainda pesados de sono. Ele olhou para cima e congelou. Neymar. O jogador se aproximou. João, o que aconteceu? A mãe do menino começou a explicar. O pai dele precisava de uma cirurgia urgente. O hospital público não tinha como fazer, e o procedimento custava R$30 mil, o mesmo valor que a família não tinha. João abaixou a cabeça. Eu fiquei aqui com ele. Eu esqueci do treino. Neymar suspirou e se sentou ao lado do garoto. Você passou no teste, João. Os olhos do menino se arregalaram. Eu passei. Por um momento, ele parecia radiante, mas bastou olhar para a cama do pai para que sua expressão mudasse. A felicidade se misturou com a tristeza. Mas de que adianta? Ele murmurou. Se eu perder meu pai, nada mais importa.
O silêncio tomou conta do quarto. Neymar olhou para João e depois para Marina. A mãe do garoto estava desesperada. Dona Marina, o hospital não pode ajudar. Ela negou com a cabeça. Eles disseram que só podem operar pelo particular. Neymar olhou para João novamente. Ele viu um garoto que tinha tudo para brilhar no futebol, mas que estava prestes a perder o chão de sua vida. E então, ele tomou uma decisão. Ele pegou o celular e digitou algumas coisas rapidamente, fez uma transferência e depois olhou para Marina e disse com um sorriso: "A cirurgia já foi paga." "O quê?" A mulher ficou paralisada. João ficou sem ar. "Neymar, o que você fez, garoto? A sua vida vai mudar, mas ela só tem valor se você puder compartilhar isso com quem ama." Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer." Neymar apenas sorriu. "Diga que amanhã João vai estar no treino, porque essa história só está começando." O sol nascia no horizonte quando João abriu os olhos naquela manhã. O dia que poderia mudar tudo havia chegado. Ele mal dormira na noite anterior. O medo e a ansiedade disputavam o espaço no peito. Seu pai estava na sala de cirurgia, e a incerteza sobre o futuro o consumia. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. O tempo no hospital parecia passar mais devagar do que nunca. Cada minuto parecia uma eternidade. João segurava a mão da mãe enquanto esperavam do lado de fora da UTI. Finalmente, o médico saiu da sala. O coração de João disparou. "Doutor, e o meu pai?" A mãe perguntou com a voz trêmula. O médico sorriu. "A cirurgia foi um sucesso. Seu marido está bem." Aquele foi o momento em que João sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele abraçou a mãe com força, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele ainda precisa descansar, mas tudo correu bem. Logo poderá voltar para casa. João sentiu uma gratidão imensa tomar conta de si. Neymar não havia apenas mudado sua vida, ele havia salvado sua família. Mas agora era a hora de honrar aquela oportunidade. Ele olhou para a mãe e disse: "Mãe, eu preciso ir." "Para onde, filho?" Ele enxugou as lágrimas e respirou fundo. "Para o treino." Quando João chegou à Vila Belmiro, sentiu um frio na barriga. Os outros garotos já estavam no gramado, chutando bolas e aquecendo, conversando. Ele era o novo ali, mas, antes que pudesse hesitar, uma voz familiar ecoou pelo campo. Até que enfim, João. Era Neymar. O craque estava ali, esperando para vê-lo dar os primeiros passos no futebol profissional. "Achei que você ia desistir, hein?" João sorriu. "Nunca." Neymar riu e deu um tapinha no ombro dele. "Então vai lá, moleque. Esse é só o começo." O técnico chamou João, e ele correu para se juntar ao time. A partir daquele momento, ele não era mais um menino vendendo água nas ruas. Ele era um jogador, e aquele era apenas o primeiro passo de sua nova jornada. Uma semana depois, João estava em casa, sentado na pequena varanda, esperando. O grande dia havia chegado. Seu pai estava voltando para casa. Quando a ambulância estacionou em frente à casa, João correu para a porta. Sua mãe saiu primeiro, ajudando o pai a descer. Ele ainda estava fraco, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. João o abraçou com força. "Pai, que bom que você está aqui." "Eu disse que voltaria, filho." Eles entraram em casa, e o pai se acomodou no sofá.
Foi então que a mãe de João apontou para a mesa. Havia algo ali. Um pacote cuidadosamente embrulhado, junto com um envelope e 3 ingressos. João franziu a testa. O que é isso? A mãe sorriu. É uma surpresa que Neymar deixou para você. O coração do menino acelerou. Ele pegou o pacote e abriu com cuidado. Dentro, encontrou uma camisa antiga do Santos, autografada por Neymar. Mas não era apenas uma camisa qualquer. Era uma das camisas que Neymar usou quando jogava pelo Santos. Ele havia dado um pedaço da própria história para João. Isso é real. A mãe pegou o envelope e entregou a ele. João abriu e encontrou um pequeno bilhete escrito à mão. João, esse é só o começo. Nunca esqueça de onde veio, mas também nunca duvide de onde pode chegar. Nos vemos no seu primeiro jogo. Ney. João sentiu os olhos marejarem. Ele olhou para os 3 ingressos e viu que eram para um jogo no estádio da Vila Belmiro. Mas não era um jogo qualquer. Era o primeiro jogo oficial de João na categoria de base do Santos. Ele olhou para os pais, ainda tentando processar tudo. Pai, mãe, vocês vão me ver jogar. A mãe assentiu, segurando as lágrimas. E vamos ter orgulho de cada segundo. Naquele momento, João percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Mas essa era apenas a primeira página da maior história que ele ainda escreveria.